Olá, seja bem-vindo ao programa Sem Filtro, no seu canal de ideias. Este é o espaço onde abordamos assuntos interessantes, pulsantes, necessários. E hoje é dia de Sem Filtro especial e vamos falar sobre o perfil do eleitorado, o voto jovem e também de participação da mulher. Para falar sobre o tema, estão aqui comigo no estúdio Arlete Borges, professora da Universidade Federal do Maranhão, cientista política, e Michel Lacerda, advogado, especialista em direito eleitoral, membro da Comissão da Advocacia Eleitoral da OAB Maranhão. Bom, vamos começar o programa Sem Filtro falando sobre a história e conquistas que marcaram a presença feminina na política do Brasil. Bem no início do século XX, a presença feminina na política brasileira era praticamente inexistente. Contudo, com a luta incansável de pioneiras como Berta Lutz, que conquistou o direito ao voto para as mulheres em 1932, mudanças começaram a acontecer. Eu gostaria que vocês analisassem os caminhos abertos pelos movimentos de mulheres que nos antecederam e de que forma evoluiu a participação feminina na política brasileira. O que falta também para termos mais representatividade? Mas antes de passar a falar para vocês, eu tenho alguns dados. As mulheres, elas continuam sendo a maioria do eleitorado, representando 51%, enquanto os homens representam 49%, mas representam 15% das candidaturas registradas junto à Justiça Eleitoral para disputar as prefeituras nas eleições municipais de 2024, segundo o TSE. Bom, com esse quadro, de que forma a gente vê essa conquista e a representatividade das mulheres? Professora, por favor. O reconhecimento acho que foi um passo muito importante, incontornável mesmo, para qualquer sociedade que se pretenda democrática, né? Não dá para falar em democracia sem ter no horizonte essa inclusão, sobretudo quando se trata de um segmento que é majoritário até no conjunto populacional, no conjunto do eleitorado e tal. Então, do ponto de vista da inclusão, estamos razoavelmente bem colocados, mas há uma série de outros entraves, porque o direito à participação eleitoral, né, não se fez acompanhar, pelo menos na velocidade desejável, necessária, de outros mecanismos que potencializassem com mais brevidade a representatividade paritária, isonômica, ou pelo menos democrática, nos espaços de poder do nosso país, né? Temos avançados, mas a passos muito lentos. Você trouxe os exemplos, são o quê? 17% da Câmara Federal. Aqui mesmo em São Luís, estamos na iminência aí de uma eleição municipal, são 31 vagas, apenas 5 vereadoras. E se a gente vai para o conjunto dos espaços de poder, a constatação é sempre a mesma. A subrepresentação deste segmento que é o segmento majoritário na sociedade. A gente observa uma certa estabilidade no sistema político e uma dificuldade de se quebrar barreiras. Então, a participação da mulher na política tem sido essa quebra constante de barreiras. E quando você pega um ambiente que tem predominantemente homens nos espaços de poder, quando chega a figura da mulher, por mais que o discurso seja bonito de que é necessária a mulher na política, você acaba quebrando esse espaço, quebrando essa lógica de poder. E aí, o que nós temos observado no Brasil? Que o mero incentivo a essa participação, ao longo dos anos, ele não deu certo. A partir daí, surgiu-se a necessidade de haver políticas afirmativas do ponto de vista da legislação, do ponto de vista do avanço da jurisprudência, para se chegar a um cenário, como a professora falou há pouco, que melhorou. Ainda não é um cenário ideal, mas é um cenário que já temos um ponto de partida. E nós destacamos a atuação precípua do TSE para nós termos hoje um volume de mulher na política. Então hoje nós temos a figura da cota de gênero, que apesar do nome ser cota de gênero, é para poder incentivar e mesmo obrigar a participação da mulher na política, porque quando nós tínhamos a figura da cota meramente optativa, nós não tínhamos um número adequado de mulheres. A partir do momento que essa cota de gênero passa a ser obrigatória e ela pode gerar, inclusive, eventualmente, a cassação dos registros de candidatura quando os partidos não cumprem essa regra, aí nós passamos a ver um número maior de mulheres chegando na política.
Mas uma coisa que me preocupa bastante com relação a esse crescimento do número de mulheres na política é ainda o perfil dessa mulher que chega à política. Quando nós pegamos o cenário nacional, e o cenário estadual e o cenário municipal, normalmente é a mulher que é a esposa do governador, é a esposa do deputado, é a esposa do prefeito. E o Maranhão ele deu passos importantes para poder quebrar isso. Nós temos um exemplo hoje que a nossa presidente da Assembleia Legislativa, que é uma mulher, a primeira mulher a presidir, é uma mulher que, naquele ciclo político em que ela está, ela é a líder político. Anos vale ressaltar, né? Então, esse perfil, a partir dessas políticas afirmativas, a partir da atuação do TSE, ele tem levado a esse momento novo que o Brasil vive. E nessa eleição agora de 2024, nós temos uma figura interessante, porque o TSE, ele simulou a fraude à cota de gênero, ele trouxe regras claras sobre a fraude à cota de gêneros. Então os partidos políticos eles vão ter muito mais cuidado, eles vão ter que ser vigilantes para não ter aquela figura da candidata laranja. Então essa é uma política importante que tem surtido efeito no Brasil e eu tenho certeza que a partir dela nós vamos ter uma evolução nesse quantitativo de mulheres eleitas já nessa eleição de 2024. Agora, professora, a gente tem pode analisar de que forma a mulher tem feito essa gestão na política ao longo do tempo. A visão da mulher, a gente pode falar que é diferente da visão do homem. Como é que a mulher, enquanto na frente política, como é que ela encabeça, de que forma ela pensa? Tem a visão diferente do homem? Desde chamar atenção para um ponto, preliminarmente, que é assim, a inserção da mulher, como de qualquer outro segmento, né, inclusive desses que a gente chama de as minorias, que em geral são minorias políticas apenas, né, mas a inserção desses segmentos, ela se dá no contexto geral mesmo da nossa política, né, e da nossa tradição política. Por exemplo, um dos elementos que tem a ver com o que o colega acabou de falar, né, do perfil das mulheres que ascendem a esses espaços de poder, é o parentesco com um homem já envolvido na política, porque isso é da nossa tradição e vale também para homens, né? Quantos netos, filhos, júniores, tem muitos também, porque nós temos a presença histórica, secular do familismo, né? Como sendo um traço estruturante, né? Da política aqui no nosso país, e não só, inclusive, no Brasil, né? Mas aqui é muito marcante. E a mulher não ingressaria nessa seara de modo completamente diferente, né? Então, eu concordo com o colega que muitas vezes ela tem vindo mesmo por esses caminhos, da mesma forma que muitos homens também. Aí você me pergunta, tem um perfil diferenciado? Sim, há estudos que apontam que há uma série de preocupações, né? Uma agenda, por exemplo, em relação às políticas sociais, às políticas dos cuidados com a família, com a infância, embora as mulheres não se ocupem apenas disso, né? Elas se ocupam disso, como se ocupam da política econômica, como se ocupam da política ambiental, mas o que a gente observa muito frequentemente é um certo desprestígio desse tipo de política por parte dos homens, e são políticas cruciais que precisam ser realizadas, empreendidas, inclusive para potencializar mais ainda a presença da mulher na cena pública. A nossa tradição política e cultural é de olhar para a mulher com o viés não apenas de um certo estigma, um preconceito, né, da subalternidade, mas também com aquele olhar de que mulher é sinônimo de vida privada, vai cuidar da família, dos pais, das crianças, e enquanto que os homens estariam mais liberados, né, para as atividades públicas. Isso é um elemento da nossa cultura que precisa ser enfrentado. E, aliás, é um dos maiores entraves para um protagonismo maior das mulheres, porque essas questões dizem respeito a todas as pessoas, precisam ser compartilhadas. E na hora que essa democratização dos cuidados com a família deixar de ser uma coisa apenas das mulheres, com certeza as mulheres terão muito mais oportunidades para ingressar e se manter no espaço público e trazer também as suas pautas, né, que não são exclusivas, mas com certeza há um olhar diferenciado, há uma forma diferenciada
de se colocar. Sim. Claro que a gente, desculpa, só Ah. para pontuar, não se pode idealizar, né? Sim. Só porque é mulher na política, ou só porque é jovem, ou só porque é negro. A gente tem casos de pessoas que são mulheres, mas até dentro do espaço político preconizam essa subalternidade, né? O lugar da liderança do homem, como a gente pode também ter pessoas negras com um discurso racista e tal. Não se deve idealizar nenhum desses segmentos, mas é injusto e é antipedagógico a gente não combater essa exclusão, porque à medida, com o perfil que for, é importante que as mulheres, os negros, toda a diversidade brasileira esteja presente nesses espaços que tomam decisões cruciais sobre as nossas vidas. Com certeza. De que forma o senhor analisa essa questão? A mulher ainda com poder, ela tem, a pauta é minimizada, é deixada de lado, ainda que ela tenha. De que forma o senhor analisa isso? Que impactos, que movimentos devem ser necessários para mudar isso também? A professora foi muito feliz quando ela fala que nós estamos num ambiente cultural patriarcal. Essa é uma realidade nossa do Brasil. Então, esse perfil hoje, esse modelo de administração em que, por exemplo, com relação à Câmara dos Deputados, às assembleias e às câmaras municipais, em que há necessidade daquela presença física e constante nas sessões, ela já dificulta a atuação da mulher, que tem que cuidar do filho, que tem que cuidar da casa, que tem uma série de tarefas que culturalmente são colocadas como sendo da mulher, e dificulta essa participação. Então, a professora é muito feliz quando ela diz que existe um ambiente que desestimula a participação feminina. Então, a própria modernização da atividade política, da gestão, ela vai permitir que a mulher participe mais ativamente. Por exemplo, hoje a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa, ela já permite a participação através das sessões virtuais. Mas isso não deve ser apenas isso. Por quê? Permitir que a mulher participe da sessão de forma virtual para que ela cuide da casa, essa não é a ideia que deve permear. Mas sim, nós passarmos por essa transformação cultural mesmo, não só conceitual, mas para que a sociedade compreenda esse perfil e esse papel da mulher na sociedade, é que nós vamos de fato avançar. Até lá nós vamos continuar dando esses passos lentos, e nós não vamos conseguir ver um número efetivo de mulheres. E um dado que ele não é normalmente estudado, se você observar, o número de mulheres que se reelegem é menor do que o número de homens, ou seja, ela eleita, ela enfrenta mais dificuldade para permanecer no mandato, para dar continuidade no poder. Então isso significa dizer que às vezes ela chega ao espaço de poder, mas as dificuldades do meio acabam fazendo com que ela não consiga, muitas das vezes, a reeleição. Então é algo também que deve ser analisado. Não apenas chegar ao poder, mas ela ter a oportunidade, os instrumentos de continuidade. Que a mulher não seja laranja, que a mulher, enquanto tenha espaço, tenha a voz também, que essa voz seja ouvida. Bom, com isso a gente chega ao final desse primeiro bloco, mas no próximo bloco a gente vai retomar com o Sem Filtro falando sobre o perfil do eleitorado, sobre a mulher e sobre o jovem. Um instante só. E já estamos de volta com o programa Sem Filtro. Hoje o Sem Filtro fala sobre o perfil do eleitorado brasileiro, sobre a mulher, sobre o jovem. Para falar sobre o tema, estou recebendo aqui a Arlete Borges, que é professora da UFMA, cientista política, e Michel Lacerda, advogado, especialista em direito eleitoral e membro da comissão da advocacia eleitoral da OAB Maranhão. Bom, não esqueça de conferir a programação da TV UFMA nas redes sociais e o programa Sem Filtro pelo link que está aparecendo aí na sua tela. Bom, o Maranhão tem o maior percentual do país de jovens que irão votar este ano. São 162.011 jovens que poderão votar nas eleições 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Esse número corresponde a jovens com 16 e 17 anos. Eu pergunto, o que moldam as opiniões e o comportamento eleitoral dos jovens? A gente vê que as plataformas digitais, os movimentos sociais, eles estão muito na vida dos jovens, né? Quais os incentivos e exemplos esses jovens têm atualmente? Professora. Bom, primeiro a gente tem que abrir um pouco essa caixinha, né? Porque a gente fala os jovens e, no entanto, há uma heterogeneidade imensa, né?
É diferente ser jovem rico, ser jovem pobre, ser jovem rural, urbano, jovem com letramento, sem letramento, jovem com inclusão digital e outro. É até mais difícil, né? Com os idosos é mais, enfim. Mas são muito diferenciadas as posições, as circunstâncias em que essa juventude se encontra. Então, certamente a gente não vai ter elementos assim únicos para explicar o conjunto da situação. Agora, primeiro acho que é importante constatar o avanço que houve, né, no interesse, ir lá no tribunal, virtualmente, fazer o credenciamento, porque, como eu dizia ainda há pouco, de um ponto de vista institucional, assim, os incentivos institucionais para a inclusão democrática são muito robustos aqui no Brasil. Nós somos, desse ponto de vista da inclusão eleitoral, a quarta democracia, ou terceira, sei lá, do mundo maior, né? Claro que isso tem a ver com contingente populacional, mas enfim, é todo mundo incluso, como você disse, até os de 16 anos, né, a eles é facultado o direito também de participar. Então, teve um crescente, assim, logo no comecinho, né, porque o legislador lá em 88 criou esse dispositivo. TSE fez campanhas fortes, vem fazendo no sentido de animar esse segmento para participação. Depois teve uma queda drástica nessa participação e agora a gente vê de novo um crescimento, que é um fato que eu pessoalmente recebo com alegria, com entusiasmo, porque eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem aqui no Brasil é esse tédio, sei lá, uma banalização, uma simplificação em relação às eleições, como se elas não afetassem a vida das pessoas, né? Como se tanto faz quem vai ganhar, quem é o presidente, qual é o projeto que foi vencedor nas urnas. E não é assim, né? Então, ver o interesse em participar, em se engajar, e a gente espera que isso venha associado dessas outras preocupações, desses outros interesses, né? De ver bem quem são esses candidatos, evitar assim, porque a campanha nesses tempos de redes digitais, ela tende a ser até opressiva, no sentido da hiper oferta de informações, que aí quando é demais, o que resta ao final vai ser a desinformação, né? Então é que, apesar dos pesares, das dificuldades, inclusive de uma desconfiança que até justificada que se tenha em relação aos nossos agentes políticos, às nossas instituições políticas, mas a despeito disso tudo é muito importante que a gente se mobilize para participar, e sobretudo os jovens. Tem questões muito afetas à juventude, que são gravíssimas. Para mim, uma das maiores é a do meio ambiente. Eu digo da juventude porque eles serão as gerações aí do futuro e tal. O mundo que a gente está construindo para legar a esses jovens, a essas crianças, está um mundo muito sombrio. É preciso fazer coisas, tomar providências agora. Então, é importante que eles estejam realmente animados, né, para essa participação. Quando nós pegamos um cenário mais global, quando eu elevo essa idade do eleitor, que também é considerado jovem, o eleitor de 16 a 29 anos, eu parto para 72% do eleitorado brasileiro. Então, digamos, a maioria do eleitorado brasileiro é jovem, e é um jovem que não participa ativamente da política, como a professora colocou. O TSE tem feito campanhas para poder trazer esse jovem para a política. Essas campanhas, do ponto de vista do número de votantes, elas funcionam, porque no Brasil o voto ainda é obrigatório, mas quando você vê do ponto de vista do engajamento político, já não é tão positivo. Então você tem um eleitorado que comparece às urnas, mas que ele não discute as propostas dos candidatos, ele não tem um engajamento político maior, e aí ele se torna, como a professora colocou, às vezes presa fácil para essa desinformação. Então eu acho que é um desafio que o Brasil tem, que o Maranhão tem, que São Luís tem, de trazer esse jovem para a política, para que ele possa participar mais ativamente, para que ele possa entender que ele, jovem, também pode ocupar os espaços de poder. Porque
Quando nós tratamos de pautas coletivas, como é o caso do meio ambiente, falta essa compreensão para o jovem saber que ele vai ser mais afetado pelas ações. Existe uma dificuldade muito grande de se compreender a importância da política. E a política, ela é o principal instrumento de transformação da sociedade. É a partir da política que nós temos um transporte de qualidade, que nós podemos ter uma saúde de qualidade. Eu costumo dizer que eu sou um exemplo do reflexo da política na transformação da vida das pessoas. Eu sou de uma pequena cidade chamada Satubinha. Em 2005, eu ainda morava numa casa de taipa, coberta de palha, num povoado que não tinha energia elétrica. E a chegada de uma política pública naquele povoado permitiu que eu tivesse acesso à educação, que eu tivesse acesso a serviços públicos e pudesse ter um panorama, uma vivência diferente. Então, o jovem precisa compreender que é essa política pública que é efetivada a partir dos mandatos seletivos que vai conseguir fazer com que ele possa ter uma perspectiva de vida diferente. Eu concordo também com a professora quando ela diz que é preciso compreender o perfil desse jovem. O perfil desse jovem é o jovem negro, é o jovem que às vezes está na periferia, é o jovem que às vezes está num ambiente mais confortável, que às vezes não chega sequer a se preocupar com a política. Então essa despreocupação, esse não entender que o seu voto é que vai eleger os representantes que vão decidir o nosso futuro, ele é importante que ele tenha essa compreensão. Então, eu acredito que o grande desafio é trazer esse jovem para compreender que ele se interessa pela política. Acho que esse é o ponto central para que nós possamos ter efetivamente a participação da juventude na política. E que legado essa juventude de hoje vai levar se não tiver essa questão de chamar para formação política mesmo de cada um? Vocês acham interessante essa questão da formação desde a escola, desde a base? Eu não digo o jovem 16 votante, mas desde criança. De que forma vocês analisam isso? De que forma levar esse jovem para pensar e para entender que sim, é importante votar numa pessoa que tem propostas mesmo, porque é o futuro dele? Esse é o processo, né, da socialização, tanto para o convívio social mesmo, né? Essa palavra é uma palavra muito interessante, convívio, né? É o estar com o outro no mundo, e isso não é espontâneo, requer todo um aprendizado, uma empatia, né? Um senso de coletividade que precisa ser construído, precisa ser estimulado, e toda a sociedade tem responsabilidade nesse processo. Sistema educacional, as instituições políticas, a família, várias outras instituições também se ocupam disso, até instituições religiosas e tal. É uma responsabilidade mesmo social e coletiva. E o jovem brasileiro, ele tem um histórico de protagonismo político. Acho que sempre que a situação lhe convocou de modo mais enfático, ele reagiu, ele respondeu bem, tá? Vários momentos da vida política, inclusive da vida política brasileira, a gente teve uma presença muito marcante dos jovens, às vezes de formas e de meios assim, um pouco convencionais, mas acho que, assim, eu concordo com o colega de que é um desafio a sempre ser alargado, ampliado para mais segmentos da juventude, para mais espaços, mas recentemente nós tivemos, por exemplo, aqueles episódios de ocupar as escolas, quando o governo passado ele promoveu aqueles cortes indiscriminados e muito devastadores até para o funcionamento das escolas, e teve essa resistência, mas é algo que a gente sempre vai querer mesmo um pouco mais e intensificar, quanto mais melhor, quanto mais participação, mais protagonismo dos jovens, das mulheres, de toda a diversidade do país, com certeza estaremos melhor. É importante nós percebermos e construirmos um ambiente para que essa discussão seja uma discussão coletiva. Uhum. Porque, como eu falei no início, o ambiente político é um ambiente de estabilidade. A grande maioria não interessa mudar esse status quo. Então, essa participação da juventude, essa participação da mulher, essa participação da diversidade, ela às vezes vai de encontro ao interesse de quem quer permanecer no poder.
Então, é necessário que a universidade, é necessário que as instituições de classe, e a OAB ela faz esse convite à participação social mesmo. A OAB, inclusive, ela tem um movimento de fiscalização do processo eleitoral para incentivar digamos, essa diversidade nos espaços de poder. Então, ela deve ser uma construção coletiva, porque se nós, às vezes, deixarmos apenas para que a classe política faça essa mudança, talvez ela não queira fazer, porque é interessante para ela manter aquele status quo que está lá. Bom, com isso a gente finaliza esse segundo bloco, fecha o segundo bloco do programa Sem Filtro, daqui a pouco a gente retorna. Estamos de volta, este já é o último bloco do programa Sem Filtro especial sobre o perfil do eleitorado brasileiro e também do maranhense. Falando sobre o tema, Arlete Borges, professora da UFMA, cientista política, e Michel Lacerda, advogado, especialista em direito eleitoral e membro da Comissão da Advocacia Eleitoral da OAB Maranhão. Eu começo perguntando quem são os eleitores do Brasil. Bom, eu peguei alguns números e mais de 38 milhões está na faixa de 45 a 59 anos. A maior parte do eleitorado informou que tem ensino médio completo. Eles são 27,04% dos eleitores. E com ensino fundamental incompleto são 22,48% do total. O TSE também mostra que em 2024 o país terá 41.537 eleitoras e eleitores com nome social aptos a votar. E os números também revelam que 89,88% dos eleitores não informaram cor ou raça. Bom, o que esses dados dizem a respeito do poder do voto, da consciência de voto? Qual é a leitura que vocês fazem? Bom, reconhecer os números, né, que apontam um eleitorado bastante grande, né, muito significativo em termos numéricos. Acho muito relevante essa quase indistinção, mas como de gênero, né, entre homens e mulheres, apesar da ligeira maioria das mulheres, né, o que reforça ainda mais a necessidade da gente romper essa subrepresentação, porque a mulher, ela agora tem os incentivos para a candidatura, aí depois veio o financiamento também como um incentivo para a eleição, porque a gente sabe que existe uma correlação direta entre o financiamento e o sucesso eleitoral. Sim. Mas com tudo isso ainda é muito reduzido, né? Então, os números que mostram que elas representam, no caso do Brasil, 52%, no caso do Maranhão, 51%, quer dizer, colocam na ordem do dia, só reforçam essa emergência da gente enfrentar a subrepresentação. A escolaridade é essa mesma, né? Esperada, está ali na faixa do ensino médio, de um país que até hoje tem um grande desafio no enfrentamento aí, a enfrentar em relação à educação, né, do seu povo. A mim surpreende que as pessoas não tenham esse número tão elevado de pessoas que não tenham declarado a sua raça ou cor, né, porque esse assunto tem sido muito pautado, né, muito debatido, muito reivindicado. Inclusive, é muito interessante que isso aconteça, porque você tira o debate sobre o racismo de uma posição assim muito localizada, de grupos, não, é um problema estrutural do Brasil, a gente precisa enfrentar. Eu não consigo arriscar um palpite, por que as pessoas não disseram, não declararam alguma coisa. Até porque a gente vê, por exemplo, em função dos incentivos institucionais para as candidaturas de negros, por exemplo, muitos candidatos, eles até mudam a sua autodeclaração de raça de uma eleição para outra, né? Então a gente está vivendo, nós que já vivemos assim no auge dos preconceitos e das políticas racialistas aqui no Brasil, né, que se diz o embranquecimento da população, hoje a gente vê no âmbito eleitoral uma espécie de embranquecimento, porque alguém era branco numa eleição e agora é negro, é pardo, porque tem uma astúcia, né, está de olho nos incentivos, talvez de olho também numa
identidade com o segmento que também é majoritário, né? Não disseram para o TSE, mas o IBGE tem Sim. esse retrato que traz um país majoritariamente, né, de negros, Sim. né, pretos e pardos. Com relação especificamente a essa, digamos, a esse número elevado de pessoas que não declararam a sua cor, eu tenho um palpite que seja em função da quantidade de informações do cadastro eleitoral. Então, o cadastro eleitoral ele tem um número relativamente alto de informações e, na minha opinião, pode ser que que não seja uma vontade do eleitor de fazer a autodeclaração, mas sim, talvez, o descaso no momento de preencher esse cadastro. Então, como não é um dos itens obrigatórios, ele preenche primeiro os obrigatórios e quando já encerra, ele já faz o seu cadastro e o título hoje pode ser feito também pela internet. Então, esse retrato talvez ele seja mais em função desse descaso no momento de se preencher o cadastro em função do grande quantitativo de informações. Eu também concordo com a professora que dificilmente haveria, principalmente nesse momento de afirmação, esse número excessivo de pessoas que não declararam, se não for, digamos, essa a explicação. Esse perfil do eleitorado ele é importante. Para você ter uma ideia, quando vai se realizar as pesquisas políticas para poder direcionar a atuação dos candidatos, esse perfil do eleitorado ele é um instrumento obrigatório de estudo nessas pesquisas. Então, assim, é um dado que deve ser muito bem estudado, é um dado que deve ser muito bem analisado, porque é ele que vai desenhar o perfil das políticas públicas e muitas das vezes deveria ser daqueles candidatos que vão se eleger. Então, eu acredito que mais do que os políticos conhecerem esse perfil, seria necessário que a população conhecesse o seu perfil para, a partir daí, ela direcionar quais são as propostas que elas esperam daqueles que estão se colocando como candidatos. Porque isso é um dado relevante. As pessoas elas não têm noção da importância do voto. Então, nós que vivemos numa democracia representativa, quando você vota, você está transferindo o poder que você tem para que um terceiro lhe represente. É como você outorgar uma procuração para que alguém lhe represente. Então é interessante que você, jovem, você, mulher, conheça o perfil dessa pessoa que você está escolhendo, para que esse eleito tenha o perfil dos eleitores. Tem uma pesquisa do Trata Brasil, né, que fala de saneamento e faz uma correlação com a questão da escolaridade, né, baixo saneamento, baixa escolaridade. E a gente vê que é um ciclo aí. A pessoa não tem saneamento, não tem escolaridade, não tem acesso a informações, não tem percepção, nem como escolher o seu candidato. A gente vê que é um ciclo também aí, e de que forma impacta também no perfil do eleitorado, nas escolhas que são feitas, e o que está acontecendo também no país ao longo do tempo. Se espera de um posicionamento eleitoral, né, é que ele se dê com informações, né, isso é imprescindível, seria o insumo, digamos assim, que o eleitor teria até para fazer a sua escolha, informação sobre o candidato, informação sobre o programa, e informação sobre o que está em jogo numa eleição, o que representa, quais são as consequências disso, né, como que isso vai afetar a minha vida e de fato afeta. Então, essas informações, elas nem sempre são dadas suficientemente ao eleitor. A começar pelo mau uso também do horário de propaganda eleitoral, né? Mas, enfim, parece mais uma gincana. Tá? Aí, a informação meio deficiente. O eleitor que já está no... A democracia, ela é fundamental, mas ela tem os seus custos. Assim, custos, vamos dizer, de operação. A pessoa, para fazer isso que a gente está dizendo que é importante, se informar sobre o candidato, se informar sobre o programa, isso demanda um engajamento, um tempo, uma disponibilidade que a gente sabe, esses recursos são distribuídos muito desigualmente na sociedade. Alguns podem se dar esse luxo, né? Outros estão tão ocupados com a própria sobrevivência, tão cansados com a lida cotidiana, tão desacreditados
também de eternas Sim. promessas, as pessoas vão lá, pedem voto, aqueles candidatos tipo Copa do Mundo, que aparecem de 4 em 4 anos e tal, e que existem, né? Eu não acho que os políticos, os representantes só aparecem de 4 em 4 anos, claro que não, mas às vezes também tem uns que mobilizam certos segmentos da população somente nesses momentos mesmo eleitorais. Então, essa condição de vida muito difícil, né, ela, de certo modo, ela mina as condições de uma participação com mais qualidade. Às vezes, ela elimina até a liberdade, porque às vezes a pessoa está, por exemplo, numa condição de tamanha necessidade material que aceita, na boa, por exemplo, as trocas, troca o seu voto por uma cesta básica, por um remédio, um caixão, sei lá o quê. Sim. E a gente não podemos dizer que esse eleitor não sabe votar. Acho que seria muito autoritário da nossa parte. Ele tem as suas razões. O problema é que ele não está suficientemente considerando, e nem sei se teria condições para isso, de ver que essas coisas não equivalem, não podem ser equivalentes. É muito desfavorável para ele. A cesta básica que ele recebe, e que eventualmente pode se dar por satisfeito, não supre a necessidade que ele vai ter do posto médico, da água na torneira, do saneamento básico, da creche, da escola, da proteção ambiental. E nisso há um logro, há uma fraude, né, do processo eleitoral e contra a democracia. O grande desafio, digamos, que o eleitor tem para poder estabelecer a sua conscientização, a sua consciência do voto, que eu imagino, é ele ter o start para buscar a informação. O Tribunal Superior Eleitoral hoje, quando ele exige para o cadastro eleitoral, para se fazer o registro de candidatura, informações básicas sobre os candidatos. Ali vai estar estabelecida a profissão, ali vai estar estabelecida a declaração de bens, ali vai estar estabelecido o plano de governo, quando se trata das candidaturas majoritárias. O eleitor já começa a ter um perfil daquele candidato. Se ele tivesse cuidado, se ele tiver essa oportunidade de buscar essa informação, essa semana mesmo eu dialogava com alguns amigos, nós constatamos em um determinado município, tinha um determinado candidato, que o seu plano de governo ele tinha 2 páginas e a sua certidão de antecedentes criminais ela tinha 9. Então, se o eleitor tiver, digamos, a curiosidade, tivesse esse incentivo a buscar acesso à informação, a partir dessas informações que ainda são escassas, que são poucas, como a professora disse, os políticos usam mal ou talvez usam intencionalmente o horário eleitoral, o eleitor já vai começar a ter um perfil desse candidato a partir dessas informações oficiais. Você que está nos assistindo, o Divulga Cand, ele permite que você tenha acesso a todos os candidatos que vão disputar as eleições. Então tem essa disposição, vá lá pesquisar, olhe quem são os candidatos, para que vocês possam formar, para que nós possamos formar a nossa consciência eleitoral e, como eu disse agora há pouco, sabendo que são essas pessoas que estão lá que vão nos governar durante os próximos 4 anos. Com certeza. Bom, a gente já está chegando ao final do programa Sem Filtro, mas eu queria que vocês fizessem as considerações finais e deixassem uma mensagem aqui para a nossa audiência. Então, a professora começa. A mensagem minha é de incentivo à participação eleitoral. Apesar dos pesares, apesar das desconfianças, muitas vezes justas, mas as eleições interferem sim na nossa vida. O ato de votar é o ato de delegar a alguém o poder, a responsabilidade de tomar decisões em nosso nome, de tomar decisões sobre aspectos que são cruciais para o nosso cotidiano. Então, é muito importante que a gente procure fazer isso com a devida responsabilidade, porque, como dizia uma propaganda institucional do TSE de tempos atrás, voto tem consequência, tá? E é importante estarmos atentos a isso para que essas consequências sejam as mais interessantes, as mais prósperas possível para o nosso cotidiano, para a nossa vida, individual e coletivamente. A minha mensagem é de otimismo, que esse eleitorado jovem, que essas mulheres possam ir às urnas e escolherem de fato o melhor para o nosso estado, para a nossa cidade, para o nosso país, porque
Somente através do nosso voto é que nós vamos conseguir transformar essa realidade social. E busque informações, é importante. O conhecimento, ele é um instrumento de transformação. A política é que vai fazer com que você tenha acesso à saúde, à educação, com que você possa fazer com que o seu filho possa melhorar digamos, a sua vida. Então, não deixe esse momento passar. Vamos fazer dessas eleições transformadoras. Vote, mas vote de forma consciente, porque é você jovem, é você mulher que vai fazer a transformação que é necessária e que vai impactar na vida de todos nós. Como a professora Arlete disse, agora e no futuro. Tem causas importantes que precisam ser observadas para nós podermos escolher em quem nós vamos votar. Então a minha mensagem é de otimismo, vamos votar, que dia 6 de outubro seja efetivamente um dia de festa, a festa democrática, e nós saiamos das urnas com candidatos, com bons candidatos eleitos. Com certeza. Bom, obrigada a vocês por participarem dessa conversa tão importante, tão necessária. Obrigada, doutor Michel. Obrigada, professora Arlete. O Sem Filtro fica por aqui, mas lembrando que você pode acompanhar a programação da TV UFA e o programa Sem Filtro também na íntegra pelo canal do YouTube. Até a próxima!